Olá, pessoal. Hoje é quinta-feira, 4 de dezembro de 2025, e nosso querido amigo e irmão, Andrei Martyanov, está aqui conosco de Seattle. Bem-vindo, Andrei. Prime Minister. Por favor, inscreva-se e clique no botão de curtir para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Você sabe como o algoritmo funciona. Andrei, deixe-me começar com isto. Parece que, de alguma forma, quando olhamos para a situação nos Estados Unidos e na Europa, há uma espécie de pânico. Eles sentem que algo está acontecendo entre a Rússia e os Estados Unidos. E aqui está o que John Bolton disse sobre a nova postura por parte dos Estados Unidos. Escreva sobre o artigo do The Telegraph, que fala sobre Trump e sua opinião de que ele está traindo a Ucrânia. Mas a manchete diz: a maré pode estar mudando. Então talvez você possa abordar esse ponto, se possível. Bem, acho que a essa altura, republicanos suficientes no Congresso já perceberam que realmente não há esperança de que Trump vá defender os interesses estratégicos dos Estados Unidos aqui. Ele está em busca de um prêmio Nobel da Paz. É tão simples quanto isso. Ele não se importa com os termos substantivos do acordo, contanto que possa declarar sucesso. Sim, Andrei, ele está falando sobre os interesses estratégicos dos Estados Unidos. O que é isso? Na minha opinião, se eles estão buscando algum tipo de segurança, algum tipo de mentalidade estratégica, precisam construir uma relação melhor, tanto com a Rússia quanto com a China, e uma nova atitude em relação a outros países. Mas não parece que isso esteja na mente das pessoas em Washington. Não estou dizendo isso apenas porque as pessoas no poder nos Estados Unidos são, em sua maioria, republicanas. E John Bolton está conversando com os republicanos para criar uma barreira, para colocar algum tipo de obstáculo para Donald Trump. O que está acontecendo nos Estados Unidos, na sua opinião? Bem, John Bolton não saberia a primeira coisa sobre qualquer assunto relacionado ao interesse nacional dos Estados Unidos. Ele é um covarde, um político corrupto, um vigarista do pântano e um sociopata. Clássico político americano. Então o que quer que ele diga não significa absolutamente nada. E sim, Trump quer muito seu prêmio Nobel, o seu prêmio, que é um pedaço de papel sem valor. Eles entregam essa porcaria a qualquer um que faça o que o bando de idiotas do Comitê do Prêmio Nobel considera digno, sob pressão de seus participantes e, obviamente, dos países que os influenciam. Os Estados Unidos, os europeus e, basicamente, estruturas desse tipo. Então, nesse caso, o que quer que Bolton diga é inútil de qualquer forma. O cara é totalmente incompetente em todos os aspectos. Ele só sabe, não sei se é verdade ou não, ir a orgias de swingueiros e coisas do tipo. Portanto, nesse caso, julgar qualquer coisa que venha de Washington DC ou de Bruxelas, aliás, é absolutamente inútil. Não se trata de a maré estar mudando. Trata-se do fato de que ainda há algumas pessoas que entendem, e não apenas olhando para mapas, que são absolutamente impotentes militarmente. Os Estados Unidos não têm recursos para fazer nada em relação ao que está acontecendo agora no que era a antiga Ucrânia. E então, além disso, é claro, esse escândalo de corrupção, que de certa forma veio bem a calhar ultimamente. Então o que eles podem fazer? Nada. Quero dizer, os Estados Unidos não conseguem travar uma guerra de verdade. Não conseguem lutar em operações modernas de armas combinadas. A única arma que tem, de certo modo como superpotência, são os remanescentes, que estão se tornando rapidamente obsoletos, com exceção dos submarinos movidos a energia nuclear, da velha marinha e da dissuasão nuclear. É isso. Já vimos tudo o que aconteceu. Não há necessidade de repetir isso várias vezes. John Bolton não entenderia o mínimo sobre o equilíbrio de poder. Nem a maioria das pessoas no Knesset 2.0, que é o que o Congresso dos Estados Unidos se tornou.
Então, nesse caso, você não pode explicar isso para eles. Eles apenas reagem a impulsos e, sabe, a todo tipo de estímulo externo, como o medo, sabe, bem, principalmente o medo e a ganância. Essas são as duas coisas mais importantes que os movem. Há muito poucas pessoas ali que tenham qualquer credibilidade ou qualquer compreensão do que está acontecendo. E o GOP, o Partido Republicano, há muito tempo deixou de ser o Partido Republicano. É o Partido Israelense. E então, é essencialmente um partido único, com diferentes abordagens sobre como eles querem basicamente acabar com os Estados Unidos e tornar a vida do povo americano insuportável. E é isso. Então, cada vez que eles reciclam esses idiotas, como o Bolton, todos aqueles generais americanos como Keane ou Kellogg ou sei lá quem, eu não sei o que eles estão tentando alcançar. Essas pessoas estão acabadas. São basicamente mortos-vivos, porque tudo que sabem sobre o mundo lá fora é um completo lixo. É porcaria. Eles não entendem nada sobre verdadeira diplomacia, a arte da diplomacia. Mas o que posso dizer? Quero dizer, essas são as pessoas que, por algum motivo, são consideradas especialistas porque andam nos mesmos círculos. E sabe, como Bolton, ele estava sabotando o governo Trump logo de início, o que já diz tudo o que você precisa saber sobre o Trump. Então, o que posso dizer? É um caos completo. Ele disse que Trump está traindo a Ucrânia. O que é a Ucrânia hoje? Eles destruíram a Ucrânia com esta guerra. Eles começaram esta guerra, continuaram esta guerra e insistem em manter o conflito, como se a Ucrânia estivesse de alguma forma vencendo em sua... Eles são criminosos de guerra. John Bolton é um criminoso de guerra, assim como a maioria das pessoas que têm promovido essa ideia. Por exemplo, grande parte do governo Biden, eles são criminosos de guerra, incluindo algumas pessoas que facilmente se qualificariam por crimes contra a humanidade. Esses idiotas, esses são imbecis que não têm a menor noção sobre guerra. São mal educados, extremamente incultos. Você consegue imaginar Blinken ou Sullivan? Quero dizer, são produtos das fábricas de diplomas da Ivy League. E isso significa o quê? Que eles estiveram lá apenas, sabe, passando o tempo aprendendo coisas absolutamente inaplicáveis no mundo real da diplomacia, de qualquer forma. E assim eles mataram provavelmente agora mais de 2 milhões de integrantes das Forças Armadas da Ucrânia. Eles essencialmente, como você corretamente afirmou, destruíram a Ucrânia por meio de, digamos, um suicídio por policial, jogando-a contra a Rússia. Porque essas pessoas, como já disse muitas vezes e repito, não têm a menor noção de economia real ou de guerra real. São simplesmente incompetentes. Ponto final. E essa incompetência se espalha por toda parte, da CIA ao Pentágono, até aquelas pessoas no Congresso que ainda acham que sabem como o mundo funciona. Não sabem. São totalmente incompetentes, incultos e sem educação. É isso que aconteceu. E eu culpo a completa corrupção do sistema político americano neste estágio e, claro, o colapso da educação pública nos Estados Unidos. Seja nas escolas, onde agora temos pessoas reclamando que... Bem, quero dizer, há pessoas nas universidades que não conseguem fazer matemática de ensino fundamental. E o que você espera dessas pessoas? Pelo menos sabe, o Wolfowitz tinha bacharelado em matemática, não que isso tenha ajudado muito. O cara também é um idiota. Mas, novamente, não se ensina como ser um estadista. Os Estados Unidos não produzem estadistas, ponto final. Produzem políticos que sabem como se enriquecer e como se manter eleitos, ponto final. Essas não são pessoas capazes de governar o país. Então... Andrei, como você achou a reunião entre Vladimir Putin, Ushakov e Kirill Dmitriev? Por outro lado, tivemos, você sabe, Vekselberg e Kushner conversando por 5 horas. Espero que ele não tenha precisado dar uma aula de história para o Kushner. Sim, quer dizer, ele não estava lá para negociar nada em si. De novo, tenha em mente que os Estados Unidos são um co-beligerante.
Trump teve sua chance, digamos, nos primeiros 2 ou 3 meses, quando poderia ter cumprido sua promessa de acabar com a guerra, sabe, e ganhar seu Prêmio Nobel da Paz. Ele não fez isso. É a guerra dele, agora é tarde demais. A única coisa que eles podem conseguir, como resultado de qualquer tipo de negociação, é uma saída honrosa para os Estados Unidos. Porque isso é uma cortesia entre superpotências. Uma superpotência não quer destruir completamente a outra de forma violenta. E obviamente a Rússia não se importaria que os Estados Unidos continuassem sendo uma das outras 3 ou 4 grandes potências, porque você sabe, é meio conveniente ter alguém que também seja um pouco concorrente. Mas o problema é que Kushner não está lá como Vitkov, que é basicamente um mensageiro. A tarefa dele é ouvir a posição de Vladimir Putin, ou seja, da Rússia, e, claro, levar essa mensagem de volta para Trump. Mas Kushner, sendo... Algumas pessoas dizem que ele é praticamente um agente do Mossad. É óbvio que tudo está ligado a Israel. Kushner provavelmente está lá para observar e talvez obter algumas informações, porque obviamente existe, como é bem conhecido, o capital globalista judaico. E eles sabem que acabou. Então, a Europa, que por 500 anos tem sido o refúgio seguro para o capital deles, não apenas o capital judaico, mas também, você sabe, muito parecido com os Rothschilds e todas aquelas antigas famílias financeiras que por algum motivo as pessoas acham que são todo-poderosas, o que não é verdade. Sabe que a Europa acabou. Eles também sabem que os Estados Unidos estão falidos e politicamente instáveis por enquanto. Então precisam encontrar seu lugar, um refúgio seguro para basicamente estacionar esse capital. E, obviamente, Vladimir Putin não vai conversar com os Rothschilds. Ele não vai conversar com aquelas outras famílias bancárias, porque você sabe, eles estão em um nível de poder totalmente diferente. E veja, o que temos é esse rapaz que é um sionista, obviamente ligado a Israel e a todas aquelas pessoas globalistas. Isso pode, em parte, explicar por que Macron estava tentando ligar separadamente para Vladimir Putin. Então, essa é a comunicação neste momento, porque, obviamente, temos essa situação. Há apenas 2 lugares onde eles podem estacionar esse capital. A China, mas, novamente, a China é tão gigantesca que faz todos esses banqueiros parecerem insignificantes. Eles não precisam de dinheiro. A China nada em dinheiro. Quer dizer, em Amber, o mesmo feito a Rússia lhe usa. Cash. I mean, they just, the same goes for Russia, by the way. But Russia, first, keep in mind, Mas a Rússia, primeiro, tenha em mente, eu escrevi sobre isso ontem no meu blog e vou repetir. A Rússia saiu vitoriosa contra o Ocidente combinado. Então o que você acha? Claro, o capital ama o quê? Tranquilidade, calma, silêncio, sabe? Apenas ganhar dinheiro e coisas desse tipo. Aí está o seu candidato. Mais de 1/3 dos recursos do mundo, vitoriosa militar e economicamente contra o Ocidente combinado. Onde você quer estacionar seu capital? Tire suas próprias conclusões. E então você tem esse gigantesco bloco econômico surgindo, é claro, com os BRICS. E acabamos de ver o quão isolada a Rússia está, na Índia. Pois é. Consegue imaginar isso? E isso é dinheiro de verdade. Não que esses países, Rússia, China, Índia, não tenham seus próprios problemas. Obviamente têm, todos problemas específicos. Mas a questão é que ali você tem economias de escala. Quero dizer, muitas pessoas não entendem que a economia russa é maior, em termos reais, do que as economias da Alemanha e da França juntas. Ainda maior. E em termos de potencial militar e industrial, é maior do que o do Ocidente combinado com os Estados Unidos. Então isso te diz algo, não é? Esse é o poder de barganha. Eles estão indo lá para discutir não apenas questões relacionadas a oferecer uma saída. Isso é a única coisa que os Estados Unidos podem obter agora da Rússia. E os russos vêm oferecendo uma saída para o governo Trump praticamente desde o primeiro dia. E se Trump não aceitar, bem, sinto muito, é a guerra dele, então ele pode fazer o que quiser. Os russos não se importam, eles continuarão fazendo o que precisam fazer. E isso foi declarado de forma muito clara.
Acho que as imagens que vimos da Índia, você sabe, a chegada de Vladimir Putin lá, o primeiro-ministro da Índia o recebendo pessoalmente, dizem muito. Aqui estão as imagens, Andrei. Acho que essas cenas não mentem sobre a profundidade da relação entre a Índia e a Rússia hoje e sobre como a Rússia é importante para a Índia. Muitas pessoas não entendem como esses países, sua soberania e sua prosperidade estão conectados. Sim, estão totalmente conectados. Anis entende o papel do outro. Sim, Não é? Speaking this. não, eles não conseguem entender. O típico formado pela Ivy League, vindo dessas fábricas de diplomas em economia, história ou o que for, não dá para explicar isso para pessoas como Edward Luttwak. Ele não tem isso. Todos eles operam com base naqueles números abstratos, naquelas métricas falsas como o PIB, seja lá o que o PIB for. Bem, nos Países Baixos, por exemplo, o PIB inclui prostituição e comércio de entorpecentes. Então eles não entendem isso. Eles não têm cultura. Não têm as ferramentas, por assim dizer, ou o órgão que lhes permita julgar corretamente questões geopolíticas com base no equilíbrio militar-industrial, o equilíbrio de poder. Eles nem ensinam equilíbrio de poder nas academias militares dos Estados Unidos, sabe? Nem mesmo lá. Eles não entendem o que é isso. Eles acreditam em todas essas coisas. Sabe, assistiram muito a Hollywood, obviamente, Top Gun Maverick, e por aí vai. Hollywood, obviously, Top Gun Maverick, they believe that you can fly whatever and kill whatever. Eles acreditam que você pode simplesmente voar com o que quiser e matar o que quiser. E não é assim que funciona. Como resultado, sim, eles estão completamente perdidos. Viveram dentro de uma câmara de eco, e essa câmara de eco está desmoronando agora. Temos problemas. Eu olho ao redor na mídia, especialmente entre os profissionais, e algumas pessoas estão realmente perdendo o controle. Estão ficando mentalmente instáveis porque não conseguem aceitar os fatos, ou porque foram educadas na propaganda e simplesmente a tomaram como verdade. Então, de repente, a realidade bate. Por todas as métricas, pelo Pentágono, por aquele pessoal do Chatham House e do MI6, todos esses idiotas, basicamente terroristas profissionais, em sua maioria. A CIA não faz previsões estratégicas. Eles nem sabem como fazer isso. CIA doesn't do strategic forecast. They don't know how to do it. Neither does Brussels. So as the result, Bruxelas também não. Então, como resultado, na opinião deles, até 2023, o regime de Putin já deveria ter desmoronado. Sabe, os russos teriam recebido de braços abertos todos aqueles liberais malucos que o Ocidente, na verdade, cultiva. Eles nem são populares entre aquela minúscula oposição liberal na Rússia, mas acreditam nisso. Quando a sua história da União Soviética e da Rússia é escrita por Solzhenitsyn e por generais alemães, é isso que acontece. Essas pessoas nunca se importaram em entender nada, porque são arrogantes, são muito incultas, como já foi dito. E os últimos diplomatas sérios dos Estados Unidos, sabe, desapareceram junto com a geração do estimado Jack Matlock. E novamente, o último grande secretário de Estado foi James Baker. Depois disso, é só olhar para eles, são basicamente palhaços. Não todos, mas você olha para eles e eu não sei que tipo de contribuição eles trouxeram aqui, o retorno. Posso dizer, basicamente, que eles estavam se reunindo com todos aqueles elementos franceses, como Garry Kasparov, e todos aqueles malucos da chamada oposição liberal pró-Ocidente. A única razão pela qual eles os ouviam era porque, obviamente, estavam escutando o que queriam ouvir. Como os Estados Unidos são grandiosos, que isso é a melhor coisa de todas. Então você sabe, a Rússia está prestes a colapsar. E ela vem colapsando desde que, essencialmente, Vladimir Putin chegou ao poder. Mas muitas pessoas não entenderam o que realmente estava acontecendo nos bastidores. Atrás do palco, elas não têm as ferramentas, não sabem de nada, e não percebem que o mundo real funciona com premissas completamente diferentes daquelas ensinadas em todos esses cursos de estratégia, e sabe, basicamente contos de fadas apresentados como matérias sérias. E então, como resultado, é o fim. Isso porque, obviamente, a Rússia acabou de demonstrar ao mundo, com muito cuidado,
que não se deve fazer com que esse rato, encurralado, morda de volta. Porque, especialmente com os Estados Unidos sendo essencialmente uma superpotência nuclear, quem sabe? Havia muitos malucos na administração Biden que acreditam que, por serem advogados, por serem cientistas políticos, são pessoas completamente desligadas de qualquer realidade dos sistemas de armas modernos e de como eles funcionam. Eles acreditam que provavelmente poderiam até começar uma guerra nuclear e sobreviver a ela. Obviamente, esse é o tipo de cretino que os Estados Unidos e o Ocidente combinado, incluindo a Europa, produzem. É um caso mental perdido, sabe? E é isso que eles formam. Eles não entendem. E agora, quando de repente passa 2023, depois 2024, onde está a Rússia agora? Bem, a Rússia está onde quer estar, exatamente onde quer estar. E como eu já disse, eles não sabem o que é estratégia. Andrei, na reunião não tivemos a participação do Lavrov. Ele estava na China, se não me engano. Como você vê isso? Neste momento, temos o Macron na China, conversando com o Xi. Ele está tentando, de alguma forma, ele diz que a China pode desempenhar um papel em equilibrar a situação na Ucrânia. Mas, se não me engano, é a segunda vez que ele vai à China pedir isso, e ele irá uma terceira vez. Nós tivemos o Olaf Scholz antes. Quero dizer, eles não entendem. Xi está sentado sobre a maior economia da história da humanidade. É uma economia monstruosa, o que a China tem. A China está, de novo, simplesmente nadando em dinheiro, certo? Então ele tem esse, sabe o quê? Algum tipo de inseto da França. E eles não entendem a escala, essas pessoas. A única coisa que a França tem é seu dissuasor nuclear. E eles precisam continuar erguendo e desfilando monumentos a Charles de Gaulle, o último grande francês. Sabe, o resto é basicamente um bando de palhaços. E então ele pode ir lá e falar, é como uma pulga falando com um cachorro. Então é só que essas pessoas precisam entender o seu lugar no mundo. Elas não são ninguém. E muitas pessoas estão começando a aceitar esse fato. Que sim, a Europa não é ninguém. Quero dizer, eles não têm recursos. Eles não têm nenhum tipo de potencial industrial que possa levá-los ao próximo estágio, incluindo uma verdadeira transição energética. Não essa porcaria da Agenda Verde, que destruiu suas próprias indústrias, mas uma verdadeira transição energética para usinas nucleares portáteis e novos tipos de, sabe, energia e todo tipo de coisa desse tipo. Viagens espaciais para, sabe, planetas do sistema solar. Eles nem estão lá. Eles nem estão na mesma galáxia. É isso. O que eles podem fazer? Agora veja bem, eles têm um pouco de construção naval, um hábito francês. Eles têm esse consórcio que é a Airbus. Mas o resto, eles não conseguem produzir uma arma necessária para a guerra de 2025 e não vão conseguir produzi-la. E daí? A única coisa que eles têm é, bem, você provavelmente já ouviu falar, existe essa doença mental chamada Síndrome de Paris. É comum entre turistas asiáticos. Eles sonham com Paris como essa cidade das luzes e do amor. E então vêm do Japão ou da China pela primeira vez e vêm em Paris e pensam, mas que diabos, cara? Suja, cheirando a urina, ruas estreitas, criminalidade, e eles ficam chocados. E muitas pessoas realmente precisam, obviamente, são almas muito sensíveis. Elas precisam da ajuda da psicologia. Então é isso que a Europa é. É alma. O que posso dizer? Esse é o destino deles. E precisam se conformar com isso, porque não podem fazer nada para mudar. Seu avanço basicamente foi interrompido pela Rússia. E se não fosse pelos Estados Unidos, que lhes deram uma sobrevida de mais 80 anos, quando os Estados Unidos, com seus aliados ocidentais, desembarcaram na Normandia de 54, deram-lhes aparência e democracia e todas essas coisas, e eles estragam tudo. Então, acabam por aí. So what can I say? It's over. So.
Sabe, se eu me colocasse no lugar dos chineses, eu diria: vocês têm uma superpotência no seu continente e nem sabem como conversar com ela. Como podem imaginar vir até aqui? É algo tão básico quando se trata de relações. Se você é um país soberano, precisa ter algum tipo de estratégia, algum tipo de política externa para se comunicar. Eles literalmente perderam esse senso de diálogo entre si. Sim, eles estão desconectados da realidade. E aqueles que tentam voltar para ela não têm um conjunto de ferramentas. Macron é o garoto de recados, você sabe, dessas famílias bancárias, dos globalistas, do Fórum Econômico Mundial. Então, o garoto de recados dos Rothschild, ele é basicamente um caixa de banco. É isso que ele é. Ele não entende o básico. Aí você olha para a vida pessoal dele, que é um desastre absoluto de relações públicas. Os franceses o elegeram 2 vezes. Pois é. E novamente, não se engane, eu realmente sinto pelos franceses e pelos europeus, porque obviamente há agora uma pesquisa na França mostrando que até 55% das famílias não podem pagar por presentes de Natal, sabe? Presentes para seus filhos. É triste. Se eu dissesse que meu coração não sangra por causa disso, não, estou de coração partido por essas pessoas. Estou de coração partido pelo povo inglês. Eles costumavam ser grandiosos, produzindo uma cultura requintada, mas também criaram e apoiaram regimes que praticamente violentaram e roubaram o resto do mundo. Até que a Rússia entrou em cena na época de Pedro o Grande, e de repente surgiu aquela situação de quem diabos são esses novatos? Bem, já faz muito tempo. Mais de 3 séculos e meio desde que isso aconteceu. E desde então, eles simplesmente não conseguiram parar de odiar os russos. Sabe, eles odeiam os deuses russos. E por mais que eu tenha simpatia pelas pessoas, porque é obviamente algo muito ruim, o mesmo vale para os alemães. Eles estão indo embora agora e vão afundar ainda mais, neste exato momento, em uma situação do tipo República de Weimar. Você olha para isso e, novamente, essas eram as pessoas que estavam satisfeitas em ter energia russa enquanto odiavam os russos. Pelo menos a maioria delas, não todas, mas a maioria. E agora, como resultado, tudo isso em termos históricos foi muito breve. Depois da Segunda Guerra Mundial, que foi uma coisa europeia, foram eles que começaram. Foi a Europa que basicamente iniciou as 2 guerras mundiais mais mortais da história humana, atingindo o auge do caos e do horror com a Segunda Guerra Mundial. Portanto, foram principalmente os europeus que começaram tudo. E como eu já disse, se não fosse pelos Estados Unidos que lhes deram uma sobrevida de 80 anos, eles têm vivido muito bem, sabe? Nessa ilusão idiota de que, de alguma forma, a União Soviética queria invadi-los, de que os Estados Unidos precisavam protegê-los. É pura besteira. E não importa como você construa suas narrativas, se elas são construídas sobre areia. Bem, casas construídas sobre areia não duram. Houses on the sand do not stay. And in historical terms, 80 years is not that long of a period. Em termos históricos, 80 anos não é um período de tempo tão longo assim. Na verdade, é bem curto. E então temos toda essa situação se desintegrando, e como resultado eles estão desesperados. Estão tentando recorrer à China, como Scholz fez, e agora tem essa situação com MERS. Quero dizer, é uma completa bagunça, certo? Vou colocar desta forma. Eles quiseram isso, e agora tem isso. Não há nada que possa ser feito. Os russos não virão mais salvá-los. Ponto final. Nunca mais o pé de um soldado russo, nem o sangue de um soldado russo, será derramado em território europeu. Que morram, simples assim. Os russos já fizeram a parte deles. Eles abriram as portas, essencialmente, para a entrada sem visto de todos os europeus que compartilham os valores tradicionais clássicos de seu iluminismo e de sua herança religiosa conservadora, ou seja, a civilização cristã. E então eles estão indo. Muitos realmente vão para lá, franceses, alemães e até americanos. Muitos americanos vão para lá, encontram seu lugar na sociedade russa. Eles têm 3 anos, sem qualquer pressão. O que é mais do que suficiente para aprender o idioma, e depois disso se tornam cidadãos russos.
E é isso, é assim que é, foi o que aconteceu. Mas os russos não estão indo salvar a Europa. Eles quiseram assim. Na verdade, a França provavelmente não vai mais existir como um Estado unificado em 2035. Eles votaram por isso. Andrei, desde que a guerra na Ucrânia começou, o Ocidente construiu essa retórica de que a Rússia está marchando em direção à Europa, que quer atacar a Europa e capturar parte dela. Você se lembra de Antony Blinken e Jake Sullivan falando sobre essas coisas? E agora na Europa, eles não estão falando sobre a Rússia atacar, mas sobre lançar um ataque preventivo contra a Rússia, um ataque preventivo híbrido. O que isso significa exatamente? Um ataque preventivo híbrido? Não, nada. Isso significa apenas agitar o ar por algum idiota. Não me lembro quem disse isso, mas ouvi falar. É melhor eles irem ler a doutrina militar russa, certo? O próprio Vladimir Putin disse há 2 dias. Se eles quiserem, podem tentar. Mas então não vai sobrar ninguém para discutir os termos da rendição depois disso, porque a Rússia pode transformar a Europa em um estacionamento em 25 minutos. E foi isso que eles fizeram. Então o que aconteceu? Como eu já disse, muitas pessoas tiveram colapsos nervosos. Outras cruzaram completamente para o território da doença mental. Elas simplesmente não conseguem lidar com isso. E como resultado, os russos nem sequer desperdiçariam qualquer tipo de força combinada que pudessem usar. Eles podem derrotar as forças combinadas. A Eurotan é uma piada, certo? Vou colocar desta forma. Os exércitos da Bundeswehr, da França ou do Reino Unido não são exércitos de verdade. Existem algumas formações que não durariam em uma guerra real por mais de 1 ou 2 semanas, no máximo. A Europa é absolutamente incapaz de sustentar qualquer tipo de força. Não importa o que digam, não importa quanto dinheiro tentem despejar em sua indústria de defesa, que eles nem sequer compreendem no contexto da guerra moderna, como sempre foi o caso. A sustentação é a base da estratégia. Eles não entendem como gerenciar recursos. Então, nesse caso, eles precisam ler a doutrina militar da Rússia, especialmente os artigos 26 e 27, que explicam qual seria a resposta se a Rússia fosse atacada. E essa resposta é que os russos não vão desperdiçar a vida de um único soldado russo. Eles vão eliminar tudo com suas armas nucleares se chegar a esse ponto, se a Rússia for atacada primeiro. E como resultado, você sabe o que vai acontecer. Embora hoje, com o desenvolvimento tecnológico, eles basicamente poderiam eliminar as pessoas que dariam essa ordem em Bruxelas, Berlim ou Paris, mesmo sem usar armas nucleares. E todos nós sabemos de que tipo de arma estou falando. Eles vão, sabe? E tenho quase certeza de que os parisienses, berlinenses ou londrinos, assim que acordarem no dia seguinte e virem que o MI6 e todos esses lugares desapareceram, provavelmente se dormiram durante o ocorrido, talvez só tenham ouvido algum estrondo, sabe? Provavelmente ficarão bem com isso. Porque isso seria o extermínio, como Vladimir Putin afirmou, daqueles que teriam a audácia e a imbecilidade de fazer algo assim. E Oreshnik, há novos sistemas de armas chegando que podem fazer isso mesmo sem o uso de armas nucleares. É possível eliminar completamente a liderança militar e política que decidia atacar a Rússia. Eles não terão onde se esconder. Não existem bunkers capazes de deter o que os russos possuem. Estou dizendo, simplesmente não existem. Acho que o que o presidente russo, Vladimir Putin, quis dizer é que a guerra na Ucrânia é totalmente diferente. Sabe, quando comparamos isso, se a Europa nos atacar, a resposta será totalmente diferente do que estamos vendo na Ucrânia. Porque muitas pessoas, Andrei, no Ocidente, não entendem a forma como a Rússia está lutando contra os ucranianos na Ucrânia. Eles não veem isso como algum tipo de guerra do Iraque ou do Afeganistão. É algo diferente. E para eles, é de certa forma difícil compreender a realidade do que está acontecendo. Por isso, na minha opinião, o presidente russo tentou fazer essa declaração. Se vocês nos atacarem, será diferente. Vocês não verão a mesma coisa que estão testemunhando na Ucrânia.
Sim, sim, e novamente, será feito muito rapidamente. De novo, todos esses bunkers. Again, all those bunkers, their general parameters. Seus parâmetros gerais são desconhecidos. A Rússia tem uma excelente inteligência humana e também excelentes capacidades de inteligência, vigilância e reconhecimento espacial e de outros tipos, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Então, se acham que os russos podem lançar, digamos, um Kinjal ou um X-101 diretamente no endereço, literalmente pela janela, essas pessoas não entendem nada disso. Não têm a menor ideia, porque, em sua maioria, são pessoas com diplomas em humanidades. Nada contra diplomas em humanidades em si, é só que o nível de compreensão delas sobre tecnologia talvez se limite ao iPhone e à Tesla. E é basicamente isso. Elas acreditam que esses são os ápices do desenvolvimento humano. Eles não entendem como são as armas modernas. A maioria deles nunca serviu um dia nas Forças Armadas. Quando você olha para o corpo de oficiais, especialmente o corpo de oficiais europeu, é uma piada. Vimos como os planejadores americanos e britânicos conduziram a contraofensiva de 2023 e depois perderam 80 mil pessoas no Oblast de Kursk, uma área aproximadamente do tamanho da cidade de Nova York, cerca de 412 quilômetros quadrados. Eles conseguiram fazer isso. Não são profissionais, são palhaços. Como eu já disse, a forma como são ensinados em suas escolas de guerra e academias militares não é uma educação militar de verdade. É, em grande parte, doutrinação. O nível acadêmico lá é extremamente baixo. E então, o que você espera? Temos essas pessoas que entram na política. E lembre-se do Telegraph, esse Hamish, sei lá, Breton Gordon, há 2 anos dizendo: "Ah, sim, os tanques britânicos estão prestes a varrer aqueles recrutas russos. Eu sei, fui comandante de tanque." Cara, olha para os generais americanos. É constrangedor. Alguém precisa dizer pro Kellogg, pro Keane, para todos esses caras: gente, calem a boca e caiam fora. Porque vocês estão envergonhando as Forças Armadas dos Estados Unidos. Mas eles não entendem. E acredito que foi o Larry Wilkerson com você, quando ele falou sobre o filho dele, que disse: o que eles sabem na Academia da Força Aérea dos Estados Unidos? Nada. Eles nunca enfrentaram uma força aérea real e séria. Eles não têm a menor ideia do que é uma defesa aérea moderna. Literalmente nenhuma ideia. E sim, existem esses tipos de pessoas que são basicamente, você sabe, idiotas empolgados, prontos para lutar sem entender o que vão enfrentar. Mas na realidade ainda há muitos profissionais. As Forças Armadas dos Estados Unidos são uma das últimas instituições públicas, por assim dizer, no país que ainda mantém um certo grau de competência. Ainda existem pessoas que entendem das coisas. Quando você tem o pessoal do TRADOC, o Comando de Treinamento e Doutrina, sabe, aqueles oficiais superiores escrevendo em parâmetros que, bem, se lutarmos contra a Rússia de forma convencional, podemos esperar 3.600 baixas por dia. Isso significa que atingiríamos o número de americanos mortos na Guerra do Vietnã em 10 anos, dentro de 2 ou 3 semanas. Os Estados Unidos é capaz de lutar esse tipo de guerra? Não. Sim, é o tipo de guerra que algumas pessoas entendem, mas a maioria não. Elas ainda vivem nessa ilusão, sabe? Mas sim, está desmoronando, supostamente. E novamente, nenhum deles leu Guerra e Paz. Eles não entendem os sentimentos de Napoleão, lindamente descritos por Lev Tolstói, toda a história de Napoleão e a Batalha de Borodino. Então, o que posso dizer? É uma perda deles. But what can I say? I mean, it's their loss. Andrei, do you think that Sim. Andrei, você acha que Trump está chegando a um ponto em que não há outra solução a não ser fazer algo na Ucrânia? Porque, afinal, como falamos quando começamos esta conversa, parece que algumas pessoas estão em pânico nos Estados Unidos e na Europa por causa da nova rodada de negociações. Quão possível é isso, na sua opinião? Porque Vladimir Putin disse que os pontos estavam, de certa forma, divididos em 4 pacotes. Eles estão falando sobre 4 pacotes diferentes para discutir.
Eu presumiria que o primeiro pacote seria sobre como os Estados Unidos e a Rússia se veem como duas superpotências, como no Ártico, por exemplo, e como podem cooperar entre si. In the Arctic, for example, how they can cooperate with each other. Oh, yeah, Arctic could have been this Bem, sim, o Ártico poderia ter sido um gigantesco projeto de cooperação. E, novamente, os Estados Unidos e a Rússia não podem lutar entre si de forma convencional, realisticamente. Primeiro, os Estados Unidos seriam derrotados. Não tem forças para travar esse tipo de guerra. E segundo, os Estados Unidos escalariam imediatamente até o limiar nuclear. E então você sabe o que aconteceria. Portanto, é o tipo de questão que precisa ser discutida. E o modus vivendi precisa ser encontrado entre as duas superpotências. E o Ártico era uma dessas questões. Os russos estavam oferecendo, mesmo antes da reunião em Anchorage, algo como: pessoal, vocês têm essa encosta norte no Ártico que está inexplorada, exceto pelas operações em terra. Eles realmente têm extração de petróleo e gás em terra, sabe? Dentro do Círculo Polar Ártico. Mas em relação ao mar, o Oceano Ártico, onde estão as principais riquezas, e não se trata apenas de petróleo e gás, embora também disso, os Estados Unidos também têm acesso a recursos enormes ali. E eles disseram sim, é preciso ter uma frota de quebra-gelos, e não apenas qualquer quebra-gelo, mas uma frota de quebra-gelos nucleares, por causa da potência, da duração e da sustentabilidade exigidas para essas operações. Eles disseram, nós podemos fazer isso. Podemos ajudar vocês a construir essas coisas, porque os russos têm uma experiência incomparável no Ártico. Desde a liquefação de gás natural, até se você olhar para o porto de Sabetha, um complexo gigantesco que se estende até o Oceano Ártico. E então eles disseram, sim, podemos fazer isso, vamos fazer. Mas é claro que, como você pode imaginar, o governo Trump, como sempre, estava cheio de neoconservadores e falcões de gabinete, e eles disseram, não, vocês não podem fazer isso. O que diabos os russos? Bem, ok, vocês não querem fazer, então não façam. O que posso dizer? Mas sim, há tantas coisas. E novamente, eu sempre dou esse exemplo, que é em muitos aspectos o, como dizer, exemplo A de como as pessoas deveriam agir. Quando ficou claro que a NASA e a Roscosmos estavam se separando, houve não apenas uma negociação, mas um acordo entre elas de que, a partir de então, toda espaçonave construída por russos e americanos teria que ter o mesmo sistema de acoplamento. Isso significa que, se algo acontecer em órbita, cada lado pode vir e ajudar imediatamente o outro. É assim que deveria ser, sabe? E, novamente, o que posso dizer? Agora o tempo se perdeu. O que posso dizer? Trump é, como sempre, o segundo, basicamente, o mesmo ritmo, se quiser. E seu mandato teve o mesmo caos, a mesma inacreditável incapacidade de fazer qualquer coisa, atolado em escândalos. Os arquivos de Epstein, obviamente, não vão desaparecer. E, claro, ele se gaba, seu narcisismo atrapalha. Os russos são muito pacientes, então vão tentar superar isso, como vem tentando desde o início. Mas quem sabe? Quem sabe? Então a discussão sobre cooperação está obviamente na mesa. Mas, novamente, Mesevero project its vahility. Sim, porque como eu já disse, olhe para o Kushner e o que ele representa. Ele não representa o Trump ali. Ele é claramente o representante do capital globalista, muito provavelmente com base em Israel. Eu tive alguns caras de Israel na conferência sobre Israel, um dos judeus, posso te mandar o vídeo. Ele diz, não, todos os judeus americanos têm que voltar para Israel, então você tem que investir nisso. Adivinha? Eurásia. Ele fala sobre como os Estados Unidos estão falidos, a Europa acabou. Estou literalmente citando o cara. Então eles entendem, sabe? O problema é, a Rússia vai permitir o estacionamento desse capital? Acho que opcionalmente os russos podem dizer algo como você, você e você podem fazer isso, vão pro inferno, sabe? Então é provavelmente isso que vai acontecer. E de novo, eles nunca vão conseguir ter influência. Não existe um IPAC para isso, entende? Se você disser repack, não vai haver nenhum repack na Rússia.
É impossível. É proibido pela Constituição. Então, por mais que tentem, ainda estão tentando conseguir algum tipo de influência. Eles sempre perdem o ponto, porque obviamente não são pessoas muito inteligentes. Mas precisam desesperadamente salvar seu capital, porque sabemos o que já aconteceu e o que está acontecendo economicamente com o Ocidente combinado. E é isso que temos. É apenas parte do jogo. E o outro jogo é, obviamente, evitar a Terceira Guerra Mundial, um confronto nuclear, de acontecer. O que isso significa? Lidar, ainda hoje, com alguns malucos e falcões de guerra que são imbecis e que estão tão ressentidos que, em sua desespero e raiva, porque estão furiosos, podem fazer alguma estupidez, sabe? E então, é claro, há a questão de Londres, que por algum motivo ainda se considera uma grande jogadora. Então, sim, é meio complicado, mas Trump não está à altura desse cargo. Ele não é um estadista, é um showman e é um corretor de imóveis trapaceiro de Nova York, certo? E ele claramente não está aprendendo. Está tentando fazer algo, mas não tem as ferramentas necessárias. Então, nesse caso, Witkoff, embora esteja lá, obviamente ele é um enviado, provavelmente entende a situação muito melhor do que Trump, por várias ordens de magnitude. Mas ainda assim, ele é apenas um enviado. Ele é como Dmitry. Dmitry não é ninguém. Ele está lá apenas porque Putin disse, certo, você é meu enviado, vá fazer isso, aquilo e aquilo outro. Então eles estão conversando lá. Mas obviamente os figurões, muitas pessoas, porque são burras com o perdão da palavra, não entendem o nível disso. Ele não vai conversar com eles, porque não é o mesmo nível. Eles não entendem o status do ministro das Relações Exteriores em comparação com o de um enviado. O Sr. Lavrov é membro permanente do Conselho de Segurança da Rússia. Mas toda vez que algo acontece, as pessoas dizem, o Lavrov não está lá, então provavelmente, não, ele não deveria estar lá. E Putin presta uma grande homenagem ao Sr. Witkoff, porque obviamente Witkoff é o portador de mensagens privadas de Trump, sejam quais forem essas mensagens. Sobre o que eles discutem, só podemos especular. Mas está claro que até mesmo Washington, a julgar por essa reação desesperada, finalmente entendeu o que está acontecendo. E o que está acontecendo é que a OTAN foi derrotada. Andrei, eu acho. Andrei, I think they still feel that they don't know that. Eles ainda sentem que não sabem, talvez não tenham se atualizado, que a Rússia de Yeltsin morreu há muito tempo, lá atrás, quando os oligarcas na Rússia decidiam a política externa e a agenda estratégica do país. E sabe o que é mais impressionante, Andrei? Quando você compara a Rússia com os Estados Unidos, não vê esses lobbies, o lobby israelense, outros lobbies, moldando a política externa ou interna do governo. É por isso que acho tão difícil para as pessoas nos Estados Unidos entenderem como o sistema funciona. Bem, eles não conhecem a história da Rússia. Simplesmente não conhecem a história da Rússia. Eles não conhecem a história da União Soviética. Não entendem nada sobre guerras desde o século XIX. Nada disso. Aqueles poucos que entendem, obviamente, mudam sua visão, sabe? A forma como veem o mundo. Então, mas a questão é a seguinte. É como, de novo, você consegue imaginar eu tentando explicar a uma criança de 5 anos os fundamentos do cálculo diferencial e integral? É impossível. A criança não tem as ferramentas, não tem os pontos de referência, não tem o conhecimento. E é isso. Eu já declarei isso publicamente, pode me citar. Já escrevi muito sobre isso, inclusive sobre o fato de que não há especialistas em Rússia nos Estados Unidos em posições próximas aos centros de poder, nem na CIA, nem em nenhuma dessas organizações. Eles simplesmente não têm pessoas capazes de compreender isso, porque são extremamente incultos. Eles não entendem as realidades, não conhecem a história. O que está sendo ensinado como história, basicamente em todas essas fábricas de diplomas da Ivy League, não é história de verdade.
A história do século XX está toda sob a influência da União Soviética e do que aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial e especialmente a Segunda Guerra Mundial. Eles não conseguem compreender porque teriam que admitir coisas que não podem admitir. Construíram essa narrativa em nível de jardim de infância, e os russos, depois da guerra, ficaram tipo, mas que diabos, cara? Quem acredita nisso? Ah, sim, muitos acreditaram porque foram doutrinados. Mas agora, com a internet, funcionando há mais de 30 anos, muita gente simplesmente não consegue encarar os fatos. É doloroso. E para algumas pessoas podemos ver isso agora em todos os lugares, inclusive na Europa. Tipo esse cara, vamos atacar a Rússia com o quê? Eles estão enlouquecendo, literalmente. Estou falando sério. Não é exagero. Eles estão tendo surtos psiquiátricos. Isso significa o quê? Entrar em todo tipo de, fúria esquizofrênica, coisas desse tipo. A dissonância cognitiva é tão severa que em algum momento, se você não tiver força de vontade, educação, cultura e controle das emoções, começa a desmoronar mentalmente. E se você observar atentamente as elites políticas, tanto em Washington quanto em Bruxelas, é isso que a maioria delas é, uns mimados covardes. Todos eles praticamente, eles simplesmente não entendem os níveis de dor. Não entendem os níveis, por exemplo, de privação que as pessoas na Europa, especialmente na Europa Oriental, enfrentaram. Eles não têm a menor ideia, sabe? É como se... E aí você tem Hollywood, que agora tá morta, e ainda bem, que criou aquela imagem maravilhosa lá nos anos 80. Eu ainda peguei a América dos anos 80 e início dos 90. Era um país maravilhoso, sabe? Sinto muita falta. As pessoas eram amigáveis, não eram... Bem, você sabe. Era assim. Mas agora vivemos em 2025, e lá estão eles. 500 anos de Europa acabaram. Agora são motivo de riso. Às vezes, eu sinto tanta pena da Hungria e da Eslováquia por estarem nessa situação, sabe? Porque eles estão dizendo... Bem, eles estão falando, Andrei, que até 2027 terão que bloquear todas as importações da Rússia. E você sabe que a Hungria não se enquadra nessa categoria. Não, eles não estão. A Eslováquia não quer isso. E essas pessoas estão sofrendo por causa dos tipos de políticas vindas do Reino Unido, da França e da Alemanha. Bem, eu quase quis dizer o truísmo de que a geografia manda, mas não mais. Na verdade, no fim das contas, temos que ter em mente que a OTAN é o fato da morte, porque a OTAN era essencialmente os Estados Unidos. E os Estados Unidos não estão em posição de realizar nenhum tipo de operação séria. Eles ainda podem tentar fazer algo na Venezuela, o que vai acabar em algum tipo de catástrofe eventualmente. Mas, de modo geral, a Europa é até o Viktor, sabe? Enquanto Viktor Orbán estiver no poder. E o Fico. Mas não se esqueça, mesmo nesses países, há toda aquela plebe doutrinada que acredita naquelas chamadas valores idiotas. E eles ficarão felizes em demolir seus próprios países. Porque eles vão. Então os europeus não vão ter uma guerra civil. Mesmo a oposição ainda tende a adotar todo tipo de ideia globalista. A questão da imigração, embora obviamente seja crítica para muitos países, não é suficiente para realmente iniciar uma. A fome e a privação econômica, sim, mas novamente não sabemos para onde isso vai, porque é claro que eles também mentem. Você sabe, a mídia europeia. Os europeus são tão doutrinados que acreditam praticamente em tudo que vem da mídia. Os americanos são diferentes nesse aspecto. E você pode ver por si mesmo, estamos aqui conversando sobre isso sem nenhum problema. Os americanos têm acesso a um número enorme de meios de comunicação alternativos, muito críticos. Enormous number of the very critical alternative media. If you look at Tucker Carlson or Candace Owens. Se você assistir a uma entrevista com Tucker Carlson ou Candace Owens, que tem o podcast número 1 do mundo, ouvido em todos os lugares, por exemplo, eu tenho pessoas que me traduzem para todos os tipos de idiomas, como francês, seja qual for o nome da tradução por rede neural. Então, muita gente está fazendo isso.
De repente você vê Daniel Davis debatendo. Bem, não é exatamente debatendo. Ele basicamente estava humilhando Ben Hodges. E todo mundo na Rússia ficou tipo, meu Deus, Daniel Davis basicamente acabou com ele. É assim que tudo acontece, sabe? Temos essa propaganda instantânea de informação. E de repente, essas narrativas, novamente Candace Owens ou Tucker Carlson, têm públicos maiores do que a CNN e a MSNBC juntas, por uma margem enorme. Então é isso. Os europeus não são assim. Ainda existe um segmento, digamos, mais reflexivo. Eu conheço muitos amigos meus, na Europa, que são assim. Mas em sua maioria, eles são, e novamente, é muito fácil manipulá-los, porque, por muitos séculos, eles tiveram isso. Bem, a primeira parte é a russofobia, o medo dos russos, os russos estão chegando e, sabe, eles vão simplesmente, seja lá o que for, roubar o que quiserem. E os outros simplesmente odeiam os russos, por natureza. Como na Alemanha, a maioria dos alemães não gosta dos russos. Eles ainda os veem como sub-humanos. Então é isso. Essa é a Europa. E não há nada que se possa fazer a respeito. Sim, Andrei, sempre que vejo alguém falando sobre Abdialaudinov, o general Abdialaudinov, e o Larry e eu estávamos conversando sobre ele recentemente, houve uma entrevista com ele na mídia russa, e eu vejo a arte das políticas da parte de Vladimir Putin. Estou falando sobre política interna, como alguém da Chechênia, que você deve se lembrar, quando ele chegou ao poder em 2000, a Chechênia estava lutando contra o governo em Moscou, e agora eles fazem parte da Rússia. Eles se sentem russos. Sentem-se parte do tecido da sociedade. Sabe, eles são mais russos agora. Você se lembra do Prigozhin e de toda aquela situação? Eles disseram que estavam prontos para destruir o Prigozhin. Isso mostra como a política interna foi bem sucedida em unir essas pessoas. Todos esses grupos diversos, muçulmanos, cristãos, todos juntos formando a Rússia e defendendo a Rússia. Isso é extremamente importante. Na Half-Bid. É isso mesmo. Considere o fato de que o Akhmat, na verdade, começou como um batalhão, depois virou um regimento e agora é uma brigada, podendo até se tornar uma divisão em algum momento. É um grupo bem misto. Chechenos, russos, tártaros, sabe, todos juntos. Eles têm essa escola Akhmat de operações especiais em Grozny, perto de Grozny. Então sim, eles lutam. E é preciso entender que quando se luta lado a lado, ombro a ombro, vocês se tornam irmãos. Você se torna, bem, é algo muito profundo. Quando o Akhmat estava lutando em Mariupol, eles estavam, claro, como de costume, enfrentando as VSU, ou AFU, se preferir, esse é o termo correto. As AFU estavam usando civis como escudos humanos, e alguns desses civis estavam sobrevivendo com o que conseguiam encontrar em seus porões, adegas e coisas do tipo. E uma mulher, com sua família e alguns filhos, disse: estávamos sentados nesse porão, horrorizados, obviamente, sob bombardeio, sabe? E rezávamos para que os ucranianos não fizessem o que costumam fazer, jogar granadas em porões com civis. É assim que é. Essa é a força da OTAN. Então ela disse, de repente ouvimos alguém gritar, Allahu Akbar, e percebemos, meu Deus, são os nossos. Eles sabiam que os caras de Akhmat tinham chegado e começaram a tirá-los de lá, cobrindo as crianças com seus corpos. Então é isso. Quem teria imaginado, não é? Mas sim, é complexo, é algo em andamento, obviamente. Ainda assim é o que é. E a Rússia nunca esteve tão unida. E não apenas unida. Toda a visão de vida na Rússia mudou. É lindo, na minha opinião. É lindo. E todos deveriam ser gratos pelo que esta administração fez até agora. É impressionante. Bem, é por isso que o Putin tem mais de 80% de aprovação. E isso não é, sabe, algo tendencioso. Não, é o instituto deles de agente estrangeiro, o Centro Levada. Os caras que são financiados, até eles dizem sim, mais de 80%, não há nada que se possa fazer. Pois é. Sim. Muito obrigado, Andrei, por estar conosco hoje. É um grande prazer. Marais, meu. Tchau.